A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vou dar continuidade ao que eu falei no último vídeo, dentro do assunto de casamento. Eu atrasei um pouco essa série por alguma dificuldade, mas vamos continuar aqui. Vamos continuar falando naquele texto de Mateus capítulo 19, que eu abri no último vídeo, né? Falamos aí coisas assim bem interessantes acerca do casal, acerca da unidade do casal, né? Onde os dois, depois de casado, passam a ser uma só carne e passam a ter os dois corpos em comum, né? Devendo dar ao outro, né, o que é devido. Enfim, nós falamos que depois do casamento não são mais dois, mas são um só, né? São uma só pessoa, são uma só carne, né? Eles têm uma responsabilidade muito grande, que tal responsabilidade, se não for cumprida, pode acarretar em maldições, né? Pode abrir brechas, né, para que o inimigo venha operar na casa, na família, enfim. Então, quem não viu o primeiro vídeo, que possa ver aquele primeiro vídeo, que é muito importante. São coisas assim que abrem a nossa mente para que a gente possa realmente entender um pouco pelo menos, o que é um casamento, né? Porque é um mistério muito grande no casamento, é um mistério muito grande na unidade entre o homem e a mulher, sabe? Mas no texto que eu abri no último vídeo, Mateus 19, no verso 3, vai dizer assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, porém respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não mais dois, mas uma só carne, porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Porque, irmãos, aqui nós vemos que o propósito de Deus é esse, de juntar o homem e a mulher, e esses dois eles permanecerem unidos para sempre, né? Até que a morte os separe, né? Até que haja o rompimento dessa união através da morte, né? De um de outro, né? Enfim. Então o propósito de Deus é esse, de permanecer até o fim, essa comunhão, essa unidade do homem e da mulher, né? Mas no verso 7 vai dizer assim: disseram eles então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e que casar com a repudiada também cometerá adultério. Então aqui a gente vê uma questão aqui que é muito discutida dentro da igreja, né? Eu vou entrar dentro desse assunto também aqui nesse vídeo. Como fala no próprio no começo do texto, né, no título, está escrito acerca do divórcio. Eu quero também comentar sobre isso nesse texto, já que é uma polêmica muito grande hoje dentro da igreja, porque o próprio Cristo falou aqui que o propósito de Deus, a vontade de Deus é que o homem e a mulher eles permaneçam unidos, né? E o que vai fazer com que isso aconteça com sucesso é que ambos compreendam o propósito de Deus. É por isso que no primeiro vídeo eu disse que é necessário que o homem e a mulher entendam a questão de os dois serem uma só carne, para que os dois possam, cada um fazer a sua parte, para que os dois possam andar em unidade, não só um com o outro, mas também com Cristo, né? Porque uma vez o marido e a esposa se submetendo
a vontade de Deus, obviamente eles vão viver o propósito de um casamento, né? Então o casamento, ele depende de ambos, ele depende de que tanto o marido quanto a mulher, eles tenham uma consciência voltada para o propósito de Deus, né? O homem tem que entender que o corpo dele, o poder do corpo dele pertence à mulher, e a mulher tem que entender que o poder do corpo dela pertence ao homem, e ambos têm que entender que eles são uma só carne, né? Embora a maioria dos casamentos hoje em dia tem uma mentalidade diferente disso. A maioria dos casamentos hoje em dia eles entendem que são duas carnes, né? Que cada um deles é uma carne, sendo que na verdade as Escrituras elas nos amostram o propósito de Deus, que é tornar dos dois um só, né? E a vontade de Deus é essa, que o homem e a mulher permaneçam juntos para sempre. Mas aqui houve essa questão, né, em relação ao divórcio, que é muito comentada dentro da igreja, sendo que tem várias divergências, né? Alguns dizem uma coisa, outros dizem outra, né? Então há muita divergência em relação a isso, né? Porque o próprio Cristo falou aqui, né, no verso 9, ele disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E também o que casar com a mulher repudiada também comete adultério. Então é uma questão assim dentro da igreja muito intensa, porque a gente sabe que o casamento é algo muito importante. A gente sabe que todo homem e toda mulher, eles estão predestinados a casar, né? Todo homem e toda mulher, aqueles que não são casados, sonham um dia em casar, né? Então, hoje em dia, a gente vê que existe muitas divergências em relação a esse assunto, né, do divórcio, que, na verdade, há um tempo atrás, eu tinha um conceito, uma opinião formada, até por alguns pastores que eu admirava muito na internet, no YouTube, alguns pastores que eu admirava muito eles, né? E quando eles entravam nesse assunto, eles falavam, ou pareciam falar com muita propriedade, e eu entendi também daquela forma, eu aceitei aquela forma, né? Os pastores que falavam de um modo muito radical, vamos dizer assim, muito radical, dizendo que o homem e a mulher, eles só podem e só têm o direito de se casar uma só vez, sendo que se ele casar uma segunda vez, ele vai estar praticando adultério, né? Então, na verdade, isso tem certa verdade, né? Tem certa verdade, sendo que existe exceções em relação a isso. Até porque, para que nós venhamos a ter uma ordem dentro da igreja, temos que ter lei, né? Até porque uma comunidade sem lei vive em desordem, né? Então, por isso que quando Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito, Deus teve que estabelecer leis, né, no deserto, para que aquele povo não andasse em liberdade, não andasse em liberdade de ações, né? Cada um vivendo como quer, como deseja, né? Então, havendo assim prostituições, impurezas, abominações. Então, foi estabelecida ordens, e de fato temos que ter ordens hoje em dia no meio da igreja, né? Porque se houver grupos de pessoas e não houver lei alguma, certamente vai virar bagunça. Então, temos que ter ordem dentro da igreja. Mas quando a gente trata desse assunto do casamento, né? Quando falamos do casamento, nós podemos dizer que há exceções no que diz respeito ao divórcio, no que diz respeito ao segundo casamento, até porque esses pastores eles falavam verdades em relação a isso, né? Dizendo que em nenhuma hipótese pode haver o segundo casamento, né? Algo que eu sustentei até por um período de tempo. Talvez eu sustentei isso por uns quase 2 anos. Eu concordava com esses pastores. Mas sendo que depois, tanto estudando a palavra, né, procurando conhecer até em relação a esse assunto, como também ouvindo testemunhos de pessoas, vendo condições de pessoas, condições de algumas irmãs principalmente, condição de alguns irmãos também,
mas principalmente de algumas irmãs que viraram reféns de seus maridos, né? Algumas irmãs que eu ouvi relatos, né? Algumas irmãs que eram agredidas pelos seus maridos, algumas irmãs que eram maltratadas, né? em grande escala, né? Pelos seus maridos, né? Maridos agressivos, né? Não foram 5 casos, nem 10, foram muitos casos que eu ouvi tanto diretamente quanto indiretamente, e essas questões vieram na nossa mente. Será que Deus ele vai permitir que uma pessoa, uma serva dele ou um servo dele passe por tamanho sofrimento, né? Tendo que manter um casamento onde a outra pessoa ela não tem uma consciência mínima do que é casamento, e é uma pessoa que vive um momento de conturbação, né? Então a pessoa é agredida, a pessoa é traída, né? Às vezes um marido que trai a esposa continuamente, ameaça ela, agride, enfim, essas coisas todas que a gente vê, e muitas das vezes a gente pega uma mensagem radical, né? Radical de um pastor que diz que se essa pessoa se casar novamente, ela está cometendo adultério, né? Então, existem casos diversos, tanto de principalmente mulheres, como também casos também de homens. De alguns irmãos também que passam uma situação muito crítica com suas esposas. E obviamente que o cônjuge que tem se comportado mal, ele é o incrédulo, né? O ímpio, é alguém que não conheceu o Senhor, é alguém que não anda em comunhão com Deus, é alguém que tem resistido a Deus. Então aquele irmão ali que anda na fé, que caminha na fé e tem padecido, tem sofrido continuamente por anos, né? Alguns por anos eles padecem ali, né? E você imagina tais irmãos, eles tendo que ficar subjugados a uma condição tão crítica, né? Que muitas das vezes nós que não estamos na pele de tal irmão, podemos ignorar, podemos desprezar, mas a situação de tal irmão, de tal irmã é muito crítica, né? Muito difícil. E aí a gente pergunta para o Senhor, né? Onde está a misericórdia do Senhor nisso tudo, enfim. Mas olha só, irmãos, olha o que eu vou falar aqui sobre esse texto aqui, porque quando entendem esse texto da forma que entende, certamente vão falar que Deus ele reprova qualquer tipo de divórcio e reprova qualquer tipo de segundo casamento, vamos dizer assim. Isso daqui está em relação ao que perguntaram aqui no verso 3, olha só que perguntaram ao Senhor. É lícito... Não, no verso 3 não, no verso 7. Verso 7. Quando os fariseus perguntaram, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Né? Aqui está duas palavras aqui que são muito mal interpretadas e pouco entendidas. Por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Ou seja, são duas palavras diferentes. Divórcio e repúdio. Divórcio é uma coisa, repúdio é outra. Quando você puxa no grego a tradução dos dois, você vê que são coisas distintas, coisas diferentes, né? Divórcio é uma coisa e repúdio é outra. Sendo que a maioria dos pastores, e principalmente esses que dizem que em hipótese nenhuma pode haver um segundo casamento, né? E nem sequer Deus aprova um tipo de divórcio, eles confundem essas duas palavras, colocando elas como a mesma palavra. Divórcio e repúdio como se fosse a mesma coisa, sendo que divórcio é uma coisa e repúdio é outra coisa diferente. A gente tem que ler aqui um verso aqui, em Deuteronômio capítulo 24, que fala exatamente sobre isso. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 24. Olha só o que diz aqui. O título está assim, acerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra. Verso 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela,
então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, né? Na verdade, vou botar a tradução aqui, que essa tradução aqui, como é mais recente, ela não está trazendo algo completo. Vamos botar aqui, ó. Aqui está mais completo aqui, ó. Por ele ter achado nela coisa indecente, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, uma carta de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, ou podendo dizer, e a repudiar, e ela saindo de sua casa for e se casar com outro homem, aí está falando de um outro casamento dessa mulher repudiada, né? E se este a aborrecer e lhe lavrar carta de divórcio e o der na mão e a despedir de sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a despojá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, teu Deus, que te dá por herança. Ou seja, aqui, em Deuteronômio está sendo dito que um homem tomando uma mulher para se casar com ela, caso achar algo reprovado nessa mulher, né? Algo reprovado, algo que não seja agradável, e ele lavrar um termo, uma carta de divórcio e lhe der na mão, né? E a despojar, né? Ela podendo sair de sua casa, despojada, depois de receber um termo de divórcio, ela pode se casar com outro, né? Mas sendo que quando ela se casa com um outro homem, e esse outro homem também dá carta de divórcio, ou então ele morrer, aqui o texto está ensinando que essa mulher, ela não pode mais retornar para o seu primeiro marido. O primeiro marido que despediu ela, né? Ela não pode mais retornar para ele, porque senão vai ser contaminação e abominação ao Senhor. Então esse texto aqui está reprovando, na verdade, a mulher retornar para o seu primeiro marido. Ela não pode de forma alguma retornar para o seu primeiro marido, porque isso vai ser um tipo de contaminação, né? Mas sendo que aqui está dizendo que se esse homem ele achar algo reprovável na mulher, algo que não é agradável nessa mulher, e ele lavrar um termo de divórcio, uma carta de divórcio, e lhe der na mão, ele então pode a repudiar. Foi o que os fariseus perguntavam para Jesus. Moisés disse que se um homem lavar a carta de divórcio e dar para a mulher, ele pode repudiar. Ou seja, Jesus conhecia, ele tinha isso na mente dele. Ele sabia que isso estava escrito na lei de Deus. E de fato, na lei de Deus ensina que o homem ele pode dar uma carta de divórcio para a mulher para depois a repudiar. Mas essa é a questão. Por quê? Porque antigamente, você tem que entender esse contexto, né? O homem, ele, quando achava uma mulher e queria se casar com ela, né? Ele tinha uma reunião, ele conversava com o pai da esposa, oferecia uma proposta, né? Eles tomavam ali uma taça de vinho, e depois aquele homem ele se despedia tanto do pai e da pretendente e voltava para sua terra, a fim de preparar o ambiente, a fim de preparar uma estrutura, né? A fim de tomar a sua futura esposa. E depois de um certo tempo, ele retornava para essa mulher, né? Já com uma estrutura, já com uma casa preparada, né? Para receber ela. Ele voltava para essa mulher e a tomava do seu pai, né? Então assim constituía-se um casamento. Sendo que a mulher na época era dependente do homem, né? A mulher na época não tinha direito a trabalho, não tinha direito à profissão, então a mulher ficava dependente do homem. Ou seja, enquanto solteira, ela dependia do seu pai. O seu pai sustentava, né, a mulher. E depois que um homem a achasse e a despojasse como esposa, esse homem iria sustentar essa mulher. Ou seja, a mulher dependia primeiramente do seu pai, quando solteira, e depois que se casasse, ela dependia do marido.
né? Ela dependia dos homens, tanto do pai quanto do marido. Ou seja, quando um homem tomava uma mulher para casar, aquele homem sustentava aquela mulher. Sendo que se aquele homem abandonasse aquela mulher ia ficar como? Ia ficar envergonhada, ia ficar sem sustento, ia ficar sem ter como se manter. Então, na lei de Deus, para que a mulher não ficasse desprovida, né, para que a mulher não ficasse envergonhada, Deus ordenava na lei que o homem lavrasse um termo de divórcio. E nesse termo de divórcio, que o homem viesse a lavrar, viesse a preparar, esse termo de divórcio dava direitos para a mulher. Né? Nesse termo de divórcio, algumas partes da posse do homem eram dados àquela mulher. Né? Bem como também uma multa até um valor alto, era dado para aquela mulher para uma garantia de vida, né? Caso aquela mulher não viesse rapidamente a se casar com outro homem, para que aquela mulher pudesse se manter, se sustentar, pelo menos durante um tempo. Então a carta de divórcio fazia isso, trazia justiça, né? Porque o homem ele assinava esse termo de divórcio, né? Assim tendo uma multa favorável àquela mulher, como também algumas partes das posses daquele homem. Aí depois da carta de divórcio, né, que é um contrato assinado, né, reformulado, depois da carta de divórcio, aí sim o homem podia repudiar a sua mulher. Sendo que a carta de divórcio trazia, na verdade, um prejuízo para os homens, né? E como os homens eram avarentos, como os homens eram presunçosos naquela época, eles queriam repudiar a mulher sem dar carta de divórcio, ou seja, eles queriam repudiar a mulher sem ter gasto, sem ter prejuízo, queriam só abandonar a mulher. E isso era, na verdade, né, era uma ocasião para tornar aquelas mulheres repudiadas prostitutas, porque uma vez uma mulher sendo repudiada sem uma carta de divórcio, a mulher ia ficar o quê? Ela ia ficar sem ter como se manter, sem ter como se sustentar, e automaticamente aquela mulher iria o quê? Ela ia ser jogada na prostituição. Ela tinha que vender o seu corpo, né? Já que ela não podia mais depender do seu marido, já que ela não tinha campo de trabalho, né? Campo profissional, ela teria que o quê? Se prostituir para poder se manter, para poder comer e beber. Então, esse é o motivo de haver muitas prostitutas naquela época. E no contexto, né, da época de Jesus, onde tinha as seitas religiosas, os fariseus, os saduceus, os escribas, aqueles homens que eram cheios de más intenções, como o próprio Jesus Cristo revelou, naquela época dificilmente um homem dava carta de divórcio para a mulher. Era já uma tradição, eles alteraram a lei, né? Você vê que Jesus mostra isso em alguns momentos, quando até Jesus disse que eles inventaram uma lei a fim de abafar a lei que diz que tem que honrar o pai e a mãe. Então eles faziam coisas para poder esconder certas leis, né? Então eles, naquele tempo, eles tornaram como uma tradição os homens eles inventarem ocasiões para repudiar as suas esposas sem que dessem carta de divórcio. Porque eles queriam prosperar, porque eles eram homens avarentos, então eles repudiavam a sua esposa sem dar carta de divórcio. E por isso que no tempo de Jesus existiam muitas prostitutas. Né? No tempo de Cristo existiam diversas prostitutas, né? Inclusive, o próprio Cristo ele teve algumas experiências ali que teve umas prostitutas, né? Teve aquela mulher adúltera, por exemplo, que foi pega em ato de adultério ali, né? A gente não sabe o contexto da vida daquela mulher, mas eu creio que esteja relacionada a isso, né? Talvez aquela mulher foi injustiçada, talvez aquela mulher foi repudiada, né, por algum homem. Talvez ela foi repudiada por algum homem sem divórcio, né, sem garantia, sem carta de divórcio, e talvez ela estava deitada com outro homem, e talvez ela foi pega naquele ato e foi traga diante do Senhor, enfim, né, casos e casos. Ou seja, naquela época existia esse tipo de injustiça com as mulheres. Né? Os homens não queriam dar carta de divórcio, eles inventavam situações, eles inventavam coisas desagradáveis a fim de que eles pudessem repudiar a sua mulher sem que eles dessem a carta de divórcio. Então você vê tamanha injustiça que acontecia. E isso foi o que foi tratado ali com os fariseus, que fizeram essa pergunta para o Senhor: olha,
Moisés permitiu declarar divórcio, né? Moisés permitiu declarar divórcio e repudiá-la. Aí o Senhor respondeu dizendo, aqui no verso 9, ó, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, você vê que Jesus fala aqui de quê? De repúdio. Ele não fala de divórcio, ele fala de repúdio. Eu vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Por quê? Porque não foi feito o rompimento contratual. O rompimento que foi determinado pela lei, que é a carta de divórcio. Isso não aconteceu e o homem repudiou a sua mulher, arrumando uma justificativa. Porque lá em Deuteronômio 24 diz que se o homem não achar coisa agradável aos seus olhos na mulher, ele poderia repudiar. Sendo que no contexto de Deuteronômio, diz que para que o homem pudesse repudiar a mulher, né? Está aí também Deuteronômio capítulo 21, para que o homem pudesse repudiar a mulher sem dar carta de divórcio, deveria haver uma relação sexual ilícita. Tinha essa exceção. O homem podia repudiar, largar a sua mulher, sem dar essa carta de divórcio, né? Que trazia um prejuízo financeiro muito grande para aquele homem. Ele só podia repudiar essa mulher sem essa garantia do divórcio, caso a mulher tivesse relações sexuais ilícitas. Ou talvez, caso ele, quando se casasse com a mulher, ele percebesse que aquela mulher não era virgem, né? Havendo assim mentido para ele. Então, nesses casos, o homem poderia repudiar a mulher sem lavrar a carta de divórcio. Nesses casos, somente esses casos. Só que no contexto da época de Cristo, os homens estavam repudiando suas mulheres sem esses casos. Eles estavam arrumando uma ocasião qualquer para dizer que não precisavam lavrar uma carta de divórcio. E o próprio Cristo aqui falou, olha, quem repudiar a sua mulher, quem largar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. Assim também, o que casar com a mulher repudiada, comete adultério. Ou seja, não houve aqui o fim do casamento. Não houve aqui, né, um acordo, não houve aqui uma quebra do contrato do casamento, que é o divórcio. Não houve aqui um rompimento do casamento. O homem repudiou a mulher, né? Repudiou a mulher e simplesmente se casa com outra. E o próprio Cristo disse aqui que isso torna-se um adultério. Tanto também, se você repudiar a sua mulher e a sua mulher se casar com outro homem, também isso é adultério. E o outro homem que casou com a mulher repudiada também comete adultério. Porque não houve o rompimento. Não houve um rompimento deste casamento, que é através do divórcio. Ou seja, Jesus quis dizer que só há um motivo para o homem repudiar a sua mulher sem que ele tenha que dar essa carta de divórcio. Traz um prejuízo, que é a relação sexual ilícita. Agora, se não houver uma relação sexual ilícita, o homem ele tem que dar a carta de divórcio, dar garantia, para assim a mulher ficar livre e poder se casar com outra. E também o homem se casar com outra, né? Ou seja, então você percebe aqui que quando Jesus está falando aqui, ele fala dentro do contexto. Ele está falando de repúdio, que quem repudiar não pode se casar com outra, e aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, Jesus está falando aqui do repúdio, não do divórcio. Uma coisa é divórcio e outra coisa é repúdio. Entendeu? O homem tinha que dar essa carta de divórcio para poder liberar a mulher em segurança, para que a mulher pudesse ter garantia de vida.
Ou seja, o Senhor ele não está reprovando o divórcio ou reprovando o segundo casamento. Aqui o Senhor está abrindo sim exceções, né? Exceções. Cada caso é um caso e o próprio Deus julga cada caso. O próprio Deus julga cada caso, o próprio Deus julga cada ocasião, no qual um homem ele vem com uma justificativa de divórcio. Deus ele vai julgar a causa que está levando a um divórcio. Deus pode tanto aprovar quanto reprovar esse motivo. Se for um motivo imprudente, insensato, Deus reprova. Mas se for uma situação muito desagradável, uma situação que não tem mais como se manter, Deus ele aprova. E um segundo casamento, debaixo da lei do Senhor, com termo de divórcio lavrado hoje, no contexto de hoje em dia, na atualidade, o divórcio é muito diferente do antigo. Hoje em dia o divórcio é de um jeito, e antigamente o divórcio era de outro jeito. Mas sendo que se hoje um casamento for finalizado com o termo do divórcio, né, que é a lei dos homens, o homem ele pode conceber um novo matrimônio. Sendo que, né, o que eu estou falando aqui não é algo que aprova o divórcio e aprova outros casamentos. Óbvio que não. Deus ele julga a intenção do coração de cada um. Porque o fato de muitos irmãos estarem ouvindo mensagens radicais como essa, de que em nenhuma hipótese pode haver um segundo casamento, né, muitos irmãos estão sucumbindo. Tem alguns irmãos que têm sofrido tanto dentro de suas casas, dos seus lares, têm padecido tanto, né, nas suas casas, junto a um cônjuge que tem problemas psicológicos, problemas emocionais, surtos emocionais, às vezes até carrega uma maldição hereditária, né, do seu pai, de sua mãe, enfim, pessoas que têm se tornado insuportáveis dentro da casa. E tem se passado tempo, tem se passado um ano, depois já de muita oração, de muito propósito, e as coisas não vêm acontecendo, até porque a gente tem que entender que Deus ele não é um Deus irresistente, né? Um Deus que visita uma pessoa e a pessoa é obrigada a se sujeitar, a se submeter a Ele. Não, quando a gente ora a Deus ele visita a pessoa que a gente está orando. Mas só que a pessoa que a gente está orando, ela pode resistir a Deus se ela quiser. Porque Deus ele não obriga ninguém a servi-lo e não obriga ninguém a se submeter a Ele. Ele só faz um convite, ele só toca, ele só bate na porta do coração, ele somente traz circunstâncias para que a pessoa possa abrir os seus olhos, para que as pessoas possam despertar, acordar, mas tem pessoas que vão resistir a Deus. Então, se uma pessoa que é agressiva, uma pessoa que comete adultério continuamente, é visitada por Deus, mas ela está resistindo e vai permanecer resistindo, aquele irmão, aquela irmã que caminha na fé vai ficar padecendo, sofrendo até quando? Então, o que acontece? Há casos, Deus ele julga cada caso, irmãos. Então tem irmãos que passam por situações terríveis como essa e o seu companheiro ou a sua companheira, eles são muito resistentes a Deus. E o que acontece? Elas vão sucumbindo, muitas delas até abandonaram a fé, não suportaram, porque acharam que teriam que suportar aquele casamento ali por toda a sua vida e iriam ficar debaixo de um cativeiro e não mais sairiam dele. Então você vê que existem exceções. Isso não abre uma exceção para uma pessoa falar assim, por exemplo, não vou mais permanecer casado aqui porque a minha esposa não cozinha bem, porque a minha esposa não se veste bem, ou porque o meu marido não sabe jogar futebol, enfim, coisas fúteis, coisas banais, coisas, pensamentos imprudentes, insensatos, né? Coisas que Deus vai reprovar, com certeza, porque tem que ser algo, irmão, insuportável, tem que ser algo que realmente denote num julgo desigual, que realmente denote uma situação comprometedora, que pode comprometer a fé de um irmão, de uma irmã. Aí sim, nesse caso,
né, nessa situação que já houve, né, uma energia gastada, já houve uma perseverança ali investida, mas só que há uma resistência, né, há um campo de resistência que não está sendo quebrado pela dureza do coração da outra pessoa. Aí sim, nesses casos, Deus ele releva, Deus ele aceita, né, aquele rompimento, né, certinho com o termo de divórcio, e Deus sim permite um novo casamento segundo a lei, que na lei de Moisés permitia-se um novo casamento dentro dessas condições, quando havia-se um termo de divórcio, sendo que naquele contexto a mulher não tinha direito de providenciar um divórcio. Ela dependia do homem. O homem que podia liberar o termo de divórcio, já que o homem que tinha condições financeiras, que tinha posses, e o homem, quando lavrava o termo de divórcio, o homem ele dava garantias de vida para a mulher. Dava uma multa alta, que ia manter aquela mulher durante algum pequeno tempo, como também garantias de terra e de posses. Então o homem tinha que ter uma perca, um prejuízo grande, lavrando o divórcio para aquela mulher, e depois ele repudiando ela. Já que ele repudiar a mulher de mão vazia era algo injusto, e essa lei servia justamente para preservar e para assegurar as mulheres, né? Já que era costume dos povos, costume das outras nações, os homens abandonarem as mulheres padecerem e sofrerem. Enfim, então Deus, querendo proteger a mulher, criou essa lei. E Jesus não tirou essa lei do termo de divórcio e do repúdio. O homem que dá o termo de divórcio para a mulher e repudia, ele não está transgredindo a lei, né? E hoje em dia isso foi aberto, né, para os dois lados. Hoje em dia uma própria mulher também pode preparar um divórcio, né? Isso debaixo de um contexto completamente diferente do antigo. Então hoje em dia uma mulher também pode, nessas condições, preparar um divórcio. Ou seja, essa mensagem, esse estudo, ele não é algo que aprova uma libertinagem, né, a tal ponto de um homem poder se casar 2, 3, 4 vezes. Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu digo, se uma pessoa se casar a terceira vez, ela tem que pensar muito bem se o problema está nela. Porque uma pessoa pode se casar uma vez, né? Somente um jovem, por exemplo, o jovem se casa naquela empolgação, sabe? Numa imaturidade de vida, numa inexperiência de vida, né? Com muita ansiedade e tudo mais, na paixão ali da mocidade, ele se casa com uma mulher sem a conhecer, ou vice-versa, a mulher também se casa com um homem sem o conhecer de forma necessária, né? Até porque quando uma pessoa pretende se casar, na verdade ela tem que buscar conhecer o seu pretendente. Ela tem que ver como é que é o comportamento daquele pretendente dela. Ele tem que estudar, ele tem que ver como é que ele se comporta dentro da sua casa, com seus pais, com seus irmãos, né? Qual é o comportamento dele no trabalho, na escola, enfim. Tem que ser bem observado essas coisas. Você tem que observar o caráter da pessoa que você está pretendendo se casar. Tudo isso tem que ser observado, mas pela ansiedade, hoje em dia, de muitos jovens, pela ansiedade, pelo descuido, né? Pela falta de visão futura e a ansiedade ali sucumbindo, muitos casam, e depois que casam sem cuidar dessas coisas, depois de alguns anos, eles começam a sentir o peso de sua decisão, né? E algumas vezes a situação fica insustentável, muito insustentável, e acaba que há um rompimento, há uma separação, há um divórcio. E nesses casos, né, não podendo se manter um relacionamento, Deus, ele dá uma nova oportunidade, né? Sendo feito tudo direitinho, a pessoa entra no segundo casamento. Mas agora, quando a pessoa entrar no segundo casamento, a pessoa tem que entrar no segundo casamento com uma mentalidade diferente. Ela tem que aprender com o que deu errado. Ela tem que aprender, ela tem que
na segunda pessoa pretendente, ela tem que observar as coisas que ela não observou no primeiro. Observar com bastante atenção, com bastante cuidado, o que ela não observou no primeiro. E assim, ela vai conceder um novo casamento com uma pessoa madura, uma pessoa com caráter, uma pessoa comprometida, uma pessoa que se compromete em palavras, que se compromete em atitudes. Aí sim a pessoa entra no segundo casamento. E Deus, quando vê isso, Ele aprova. Quando Ele percebe que a pessoa, na segunda oportunidade, ela foi prudente, ela foi sensata, ela observou esses detalhes, aí Deus, vendo o coração, Ele aprova. Mas agora quando a gente vê pessoas que entram no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento, aí você vê que aquilo dali é uma libertinagem, você vê que aquela pessoa só quer prazer, ela só é curiosa, ela só quer dispensar aquilo que não serviu e quer receber algo novo, enfim. Aí a pessoa é reprovada pelo Deus vivo. Deus reprova tal tipo de pessoa com tal tipo de coração. Então, irmãos, eu digo isso porque eu vejo hoje, até mesmo em comentários de alguns vídeos no YouTube, eu vejo pessoas que têm sucumbido, né, com essa relação a estar preso a um casamento que não tem dado certo e talvez nunca vai dar certo. Ela está sendo escrava, ela está sendo mantida aí num cativeiro terrível, né, que tem destruído a sua alma, destruído a sua vida. As pessoas tendo um ensinamento errado, né, em relação ao que é casamento, né, em relação a essas questões de divórcio, essa pessoa tem sofrido e não tem tido direção, né, a direção de Deus para tomar uma decisão certa. Então a gente vê que muitas dessas pessoas têm sofrido, algumas delas inclusive mantêm um casamento tão crítico desse, né, preocupada em não pecar contra Deus, né, em divorciar, enfim. Muitas das pessoas aí, elas estão pecando, sabe como? Elas ficam desejando a morte do cônjuge. Tem pessoas que desejam a morte do seu marido ou da sua esposa, já que eles entendem que só pode divorciar se o seu cônjuge morrer, ou só pode casar novamente se o cônjuge morrer. Eles ficam no coração dele desejando a morte daquela pessoa. E quando acontece isso, você vê no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, você está sendo um homicida, porque você está desejando a morte de alguém. Então quando você deseja a morte de alguém, você é um homicida. Então tal pessoa que fica no seu coração esperando o cônjuge morrer, porque o casamento está insuportável, aquela pessoa ali, ela está cometendo assassinato, ela está cometendo um homicídio espiritual no coração dela, desejando a morte do seu cônjuge, sendo que não é essa a vontade de Deus. Como também não é a vontade de Deus um casamento nessas condições, entende? Então, irmãos, eu deixo essa palavra aqui, é um assunto muito polêmico, né? Mas quem quiser pode comentar também aí, quem quiser pode trazer um texto aí, que alguém trazendo algum texto devido a alguma dúvida, pode ser que eu faça novamente um outro vídeo relacionando também esse texto que o irmão ou a irmã mandar. A gente pode relacionar esse texto aí, já que tem alguns textos aí que provavelmente batem na mente dos irmãos, né? 1 Coríntios capítulo 7, eu sei o que eu posso dizer em relação a 1 Coríntios capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 1, tem um texto ali que diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, né? Esse texto também é muito poderoso, mas só que aquele texto ali está falando que a mulher está ligada pela lei ao marido, pela lei, a mesma lei de Moisés, sendo que se o marido dá carta de divórcio para ela, ele vai liberar a mulher, porque a mulher realmente está ligada. Não está falando que o homem está ligado à mulher pela lei, está falando que a mulher está ligada ao marido pela lei. Ou seja, se o homem liberar aquela mulher com o divórcio, aquela mulher está liberada daquele homem pela lei, porque a lei foi quebrada através do divórcio. Ou seja, alguns textos que o irmão quiser mandar, a gente pode sim verificar aí e relacionar a esse assunto. Amém? Mas eu deixo aí, tá? Que os irmãos possam estar também compartilhando essa mensagem com outros. Compartilhem,
né, com outros irmãos que pretendem se casar, com outros irmãos que estão casados, enfim, alguns irmãos que estão dentro desse contexto aqui do que eu estou falando, que os irmãos possam estar compartilhando e que nós venhamos a caminhar junto aí. Amém, irmãos? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.